Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Com você, Sheikh Rodrigo, direto do Centro Islâmico do Paraná, Mesquita do Jardim Botânico, com o apoio do Markaz An-Nasr, o Centro Nasr de Ensino Árabe e Islâmico. Hoje, aula 4, lição 4. Falamos na lição passada, no encontro passado, que o testemunho de fé, ele é o portal maior, ele é a porta, ele é o portal pelo qual a pessoa se torna muçulmana. Falamos também que o testemunho de fé é uma declaração, sim, é a declaração de um compromisso firmado entre a pessoa e Deus. A shahada, o testemunho de fé, é a declaração de um compromisso firmado entre a pessoa e seu Senhor. Falamos também que não basta repetir o testemunho de fé sem saber o seu significado. Não basta, isso aqui não é uma senha que a pessoa digita e está pronto. Não, isso tem que ser de dentro para fora. Ciente, consciente, com fé, com entendimento, sinceridade e comprometimento. Daí o testemunho de fé, ele tem e dá o seu efeito, traz o seu efeito. A pessoa que faz testemunho de fé, shahadu an la ilaha illallah wa shahadat anna Muhammad Rasulullah, o faz para se tornar muçulmana. Então é uma declaração, não é, de um compromisso firmado entre a pessoa e Allah. Foi perguntado para um sábio chamado Wahb ibn Munabbih. Ele faleceu no ano 114 aproximadamente da Hijra, né? Ou seja, ele faleceu quase 100 anos após a morte do mensageiro de Allah, que foi aproximadamente no 630, 638 da era cristã. Esse Wahb ibn Munabbih era um grande sábio islâmico que ele veio do Iêmen. Explicava o Islã para as pessoas, na mesquita, fora da mesquita, e certa vez perguntaram para ele: Sheikh, não basta falar La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah? Por acaso esta não é a chave do paraíso? O Wahb ibn Munabbih disse o quê? Sim, é a chave do paraíso. E cada chave tem as suas saliências. Compreendeu? La ilaha illallah é a chave do paraíso. Mas cada chave tem as suas saliências. Sim, quais são essas saliências? Quais são esses requisitos? Quais são estas condições que os estudiosos, sábios do Islã chamaram de as condições de La ilaha illallah, ou shurut La ilaha illallah, as condições de La ilaha illallah. Essas saliências, esses dentes da chave, essas condições são elas que darão, quando a pessoa compreender, entender, certificar, pôr em prática, são essas saliências, condições de testemunho de fé que dará validade a esse compromisso. Não é simplesmente a pessoa dizer, eu sou muçulmana, é considerada muçulmana? Peraí, aos olhos de Deus é uma coisa, aos olhos das pessoas é outra. A pessoa põe a taquia, põe o hijab, fala que é muçulmano, compartilha certas informações muçulmanas nas redes sociais. Isto é o suficiente para a pessoa ser considerada muçulmana? Aos olhos de Deus e aos olhos das pessoas. Isso que devemos prestar atenção. As condições do testemunho de fé. Essa aula é muito importante, pode ser dividida em duas partes também, mas eu quero que preste bem atenção nas 7, e são várias, são mais do que isso, mas os sábios, eles resumiram em 7 as condições de La ilaha illallah. Ou seja, condições de La ilaha illallah igual às chaves, as saliências de uma chave. As saliências de uma chave. São as condições, os requisitos, né? É isso que implica no testemunho de fé. Tanto que os sábios do Islã, os teólogos, fizeram até poesia. Acredita? Os livros islâmicos são escritos em poesia. Então um deles, chamado Hafiz al-Hakami, ele é do século passado. No sul da Arábia, ele reuniu os textos islâmicos e fez uma poesia, falando o seguinte em árabe: Man qalaha mu'taqidan ma'naha وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. Já vou traduzir.
فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالخلق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق بتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي قد وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Poesia, né? Vou tentar explicar que se a gente vai explicar a poesia, vai traduzir a poesia, ela vai sair do ritmo. Mas diz o seguinte: Man qala mu'taqidan ma'naha, quem falar acreditando no seu significado, wa kana 'amilan bi muqtadaha, praticante naquilo que condiz com o significado dessa frase, fil qawli wal fi'li wa mata mu'mina, praticando na palavra e nas ações e morrer como crente, yub'athu yawm al-hashr najin amina, será ressuscitado no dia do juízo final, salvo e seguro. Fa inna ma'naha alladhi alayhi dallat yaqinan wa hadat ilayhi, pois o significado dessa frase que foi indicada nos textos sagrados é an laysa bil khalqi ilahun yu'badu illa al-ilah al-wahid al-munfarid, que não há outro Deus na criação digno de adoração a não ser o Deus, o único, todo-poderoso, na sua criação, no sustento, e ele que age nas suas criaturas, louvado seja, não tem parceiro e nem semelhante. E as 7 condições foi escrita, extraída dos textos sagrados, فَإِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ قَائِلُهَا, quem pronuncia essa frase não se beneficia falando, a não ser se preencher esses requisitos: o conhecimento, a convicção, a aceitação, a entrega, fadri ma'qul, preste atenção no que eu estou dizendo, sinceridade, veracidade, o amor, que Allah dê sucesso para aquilo que Allah ama. Essas são as condições de La ilaha illallah, que nós vamos entrar agora nos detalhes. Essa aula pode ser em 2 partes, porque o assunto ele é digno de ser estendido. A primeira das condições de La ilaha illallah. Quem fala La ilaha illallah está dizendo o quê? Primeira condição, al-ilmu. Al-ilm. Ilm em árabe significa conhecimento. A pessoa deve ter compreensão básica, conhecimento básico do significado da shahada. O que é testemunho? Imagina alguém testemunhar aquilo que não conhece. Imagina testemunhar aquilo que você não sabe, aquilo que você não viu, aquilo que você não entende, aquilo que você não tem certeza. Testemunho não é aceito. Imagina que uma pessoa testemunha La ilaha illallah, mas não sabe o significado. Como assim tem gente que fala La ilaha illallah e não sabe o seu significado? Tem. Aquelas pessoas que tomaram a religião como herança. Ah, todo mundo é muçulmano, então eu também sou. Todo mundo fala La ilaha illallah, eu também falo. Mas quem quer dizer La ilaha illallah? Ah, eu não sei, todo mundo fala, eu falo. É assim? É isto? Para ser muçulmano é tão fácil assim? Claro que não. Então ter o conhecimento básico do significado dessa frase. Quando alguém presta e fala La ilaha illallah, está dizendo o quê? Eu sei. Eu sei. Tenho conhecimento que ninguém merece ser adorado a não ser Allah. Algumas pessoas dizem: ah, mas se eu pedir para o santo, se eu pedir para o sheik, se eu pedir para o ali, se eu pedir para o imam, pedir o quê? Socorro, salvação, proteção. Não adiantou. Porque a pessoa, ela não sabe o significado de La ilaha illallah. La ilaha illallah significa não adore a não ser Allah, não recorra a não ser Allah, não invoque a não ser Allah, confiança extrema absolutamente Allah, temor somente Allah. Isso que é La ilaha illallah. A pessoa fala La ilaha illallah e diz Deus é o único. Peraí, Deus é o único não quer dizer La ilaha illallah. Deus é o único. As pessoas dizem que existe um Deus. Mas o que significa La ilaha illallah? Que não há Deus. Não há divindade maior, digna, merecedora de adoração
exceto Allah. A primeira condição é o conhecimento. Saiba, no Corão fala, Surat número 47, fa'lam annahu la ilaha illallah. Saiba o significado de la ilaha illallah. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Man qala man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Quem morrer sabendo o significado de la ilaha illallah entrará no paraíso. A primeira condição é saber o significado de la ilaha illallah, o resultado do significado de la ilaha illallah. E também prestar atenção o que pode anular o sentido e o significado dessa frase. Essa é a primeira das 7 condições. A primeira das 7 condições que a pessoa deve preencher esses requisitos para la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tenha efeito na sua vida. O restante das condições de la ilaha illallah, a próxima é a certeza e convicção. Saberemos quando? Na aula que vem. Anote, escreva, porque depois vamos fazer o espaço de perguntas e respostas. Até o próximo encontro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.